Hoje mostro-lhe uma vila portuguesa perfeita para provar que o Alentejo não é todo igual. Sabemos que as raízes e a essência alentejana nunca desaparecem, mas há enormes diferenças dentro da região. As imagens e a terra que nos recebe comprovam aquilo que lhe digo. Chegamos ao Alto Alentejo e paramos naquela que é conhecida como a Sintra do Alentejo. A história, os sabores, as tradições são uma pequena amostra do que Castelo de Vide reservou para nos receber. Castelo de Vide é uma vila detentora de belezas fixas, de paisagens sublimes e um património histórico riquíssimo. Quem chega vê na crista do monte o castelo. Ao seu redor, os bairros que foram crescendo ao longo dos séculos, o branco caiado do Alentejo, em contraste com o verde que a envolve. As flores adornam as ruas íngremes, as portas marcam as heranças de outros tempos e a serra faz-nos respirar o ar puro que ainda se faz sentir. Uma vila de porta aberta a quem chega, munida das mais variadas ofertas para visitar. Misturam-se os sentidos, os tempos, as experiências e a aura que distingue Castelo de Vide. Eu diria que, em poucas palavras, Castelo de Vide é como se fosse o paraíso do Alentejo. Precisamente porque está integrado no Parque Natural da Serra de São Mamede, numa zona verdejante, com uma riqueza na sua biodiversidade fantástica, que faz precisamente de nós uma área protegida, um território que é extremamente convidativo em qualquer altura do ano, com matizes, com odores, com paisagens completamente distintas em função daquilo que são essas mesmas estações do ano e onde, de facto, a natureza casa perfeitamente com o património cultural. O cartão de visita do início desta viagem é a Praça Central, rodeada por casas senhoriais, pelos passos do concelho, pelo Pelourinho e por pormenores que enriquecem o nosso olhar. Um local amplo, luminoso e recheado de curiosidades. Os jardins que abraçam o centro são lufadas de ar fresco, tal como as fontes que espelham a abundância de água desta terra. As ruas movimentadas e o urbanismo andam lado a lado com a parte mais antiga da vila. Isto é, se de um lado temos atrações modernas e culturais, do outro tem história ao virar de cada esquina. Por entre a calçada torta e irregular está o centro histórico. As casas bem juntas, bem branquinhas, como dita a tradição alentejana, vão montando alguns bairros. Aqui tudo começa na era medieval e foi crescendo e ainda se mantém da melhor forma possível a traça que desde sempre apresentou. Castelo de Vide tem no seu manto de casas várias portas com detalhes muito distintos. O sobe e desce das ruas encaminham-nos para surpresas, para recantos onde a vista é o deslumbramento da nossa imaginação, onde a paz e a calma tomam de assalto a nossa atenção, perpetuando na memória o lado mais simples da vida. Encontramos as antigas termas, agora remodeladas, foram desenhadas por Ernesto Corrodi, uma das suas obras na vila. E ligada à água está a fonte da vila. Aqui sai a famosa água rica em cloreto, bicarbonato e potássio. Acredita-se também que seja uma fonte manuelina. Os encantos multiplicam-se, a nossa atenção divide-se em curiosidades e somam-se os locais a visitar nesta paragem. A Casa Jardim Ventura Porfírio é um local de tributo e memória ao pintor. Vaguear por este jardim é ver a doçura das flores, a leveza dos tons, onde tudo está cuidadosamente plantado e tratado. O melhor é deixar-se ficar por cá e usufruir do que a natureza nos brinda. Pela mão do homem, ergueu-se ao longo de 84 anos a Igreja de Santa Maria da Devesa. Os trabalhos estima-se que começaram no início de 1789. É um dos maiores templos religiosos do Alto Alentejo.
o porte imponente faz dela um marco incontornável do centro histórico. O interior, para além de revelar riqueza, conta com o Museu de Arte Sacra Cónego Vaz Pinto. Como podem ver logo aqui estas imagens lindíssimas, santas de roca, assim chamadas, pertenciam ao convento de São Francisco, da Ordem Terceira, aqui de Castelo de Vide. Uma procissão que, apesar das ordens religiosas terem sido abolidas em 1834, uma procissão que se manteve na nossa vila e saindo ainda do convento, ainda que desativado, e que se manteve até aproximadamente 1927, 1926. Existiu no convento de São Francisco um altar dedicado à Sagrada Família. Esta com a curiosidade de ser uma Sagrada Família mais completa, se assim possamos chamar, já que normalmente é-nos representada com a Virgem Maria, o Menino Jesus e São José, aqui estão também os avós também, portanto a Santa Ana e o São Joaquim, o que realmente faz dela um conjunto emblemático aqui do nosso museu. Aqui neste espaço, para além de... as peças são todas importantes, obviamente, talvez de maior relevância, esta Santíssima Trindade, uma peça do século XV em pedra e que julgo ter feito parte de uma igreja que existiu em Castelo de Vide, dedicada ao Espírito Santo. Dada a sua dimensão, este museu tem pormenores onde menos se espera. Esta escadaria, uma escadaria quinhentista, que já existia na primitiva igreja, antes da matriz atual, que data do século XVIII, portanto, antes existia uma do século XIV, já dedicada a Santa Maria. E talvez esta escadaria, tão curiosa, seja o único elemento que foi aproveitado dessa primitiva igreja. E que dá acesso, que as pessoas podem ver, porque dá acesso a uma das galerias museológicas deste nosso Museu de Arte Sacra. O espólio realmente é muito vasto e só em paramentos penso que temos material para criar pelo menos 2 espaços museológicos. Em Castelo de Vide existiram 33 igrejas, portanto não é de estranhar que o espólio seja bastante vasto. Temos, por exemplo, aqui um São Gabriel Arcanjo, uma peça do século XVII e que se encontrava na igreja de São Tiago, um São Vicente Ferrer daquele lado, uma peça do século XIX, já mais recente. Vemos também aqui um santo que não é muito comum, um santo espanhol, São Francisco de Borja. A nossa viagem ainda não vai a meio e nós já nos rendemos pelos sabores da vila. Há uma enorme variedade gastronómica no Alentejo e disso não temos dúvidas. Vamos encontrar uma mesa recheada de pratos típicos feitos com toda a dedicação e primor. Em Castelo de Vide pode encontrar toda a diversidade da gastronomia da região. Uma mesa tão recheada dispensa dietas com certeza. Portanto, para começar a degustar, podemos encontrar. Temos um pão alentejano, depois temos azeitonas que temperamos com um bom azeite extra virgem, com alho e com um pouquinho de orégano. Temos enchidos, porque vivemos numa região com bons enchidos. Depois temos queijo Nisa. Nisa é aqui a 20 km. Depois temos, como entrada também, omelete de espargos. O Alentejo tem sopas de comer e chorar por mais. E nós fomos brindados assim. Temos 2 sopas, um sarapatel que se faz sobretudo na Páscoa. É um prato com origem judaica. Foi adaptado pelos cristãos novos, que na rua se diziam cristãos, mas que em casa continuavam a ser judeus, não comiam porco e faziam um sarapatel com o borrego. A sopa de tomate é uma sopa tipicamente alentejana. Pão, tomate, cebola, um ovo escalfado. Sopa de cação é um prato que é típico do Alentejo, faz-se em todo o Alentejo, com nuances, naturalmente. Nos pratos principais temos... A alhada é mais um prato típico aqui de Castelo de Vide, que leva menos coentro. E depois, o prato estrela, penso eu, da gastronomia castelvidense, que é o cabrito de cacha frito, que é também um prato com origem judaica. E a fechar a degustação com chave de ouro. Nada melhor que provar as sobremesas. Nós estamos numa região de Castanheira e Nogueira e temos aqui duas sobremesas de castanha e uma de noz. A tarte armanha de castanha, o aldrabado de castanha, a encharcada de noz e depois um doce que há basicamente em todo o Alentejo, que o Dom Pedro serve com uma nuance, que é a ameixa. Depois de um repasto digno dos deuses, o melhor é pôr pés ao caminho, porque a história está por desbravar, as paisagens por descobrir e ainda falta conhecer muitos encantos desta vila. Aqui a herança judaica marca um período importante na história. Em Castelo de Vide, a judiaria desenvolveu-se maioritariamente pelas ruas. Os pormenores estenderam-se e estão à vista quando menos se espera. A Rua da Judiaria é uma artéria principal do antigo bairro judeu.
Aqui situa-se uma sinagoga medieval que foi musealizada e que nos ajuda a perceber os costumes e tradições deste povo que aqui se fixou. Nesta sala é mesmo a sala de culto dos homens, aquele lado seria das mulheres. Encontramos aqui o Ehal, portanto esta estrutura virada para o Oriente, onde se encontra a Tora, portanto os primeiros 5 livros da Bíblia, entre aspas, judaica. Como se pode ver pelos utensílios, esta sala está dedicada ao lar e à vivência, e muito especialmente à mulher. Depois, nesta sala, temos um memorial aos cristãos novos castelvidenses que foram queimados em auto de fé. Esta sala está dedicada a Garcia Dorta. Garcia Dorta nasceu em Castelo de Vide. Era cristão novo e filho de cristãos novos que vieram de Espanha. Esta sala refere as diversas portas que se abriram no mundo para os cristãos novos que saíram de Castelo de Vide. A Páscoa em Castelo de Vide é muito característica, é uma festa que não se pode dizer eminentemente cristã, porque tem uma mescla de tradições judaicas e cristãs. Hoje, em Castelo de Vide, as pessoas levam um chocalho para dentro da igreja no fim da missa da ressurreição, começam a tocar os chocalhos, vão atrás da banda que depois partem a arruada. No bairro da Judiaria é perceptível ver vestígios e marcos daqueles tempos, como as casas, por exemplo. Digamos que a cultura judaica marca a diferença daquilo que é a nossa oferta cultural, gastronómica, até religiosa, porquanto tivemos a oportunidade de receber aqui um conjunto significativo de judeus, sobretudo após a expulsão em 1492 dos judeus de Espanha, pelos reis católicos. Porque nós hoje temos esta oferta, que é uma oferta, como digo, diferente em relação àquilo que outros municípios têm, outros centros históricos têm. É verdade que há outras comunidades judaicas, mais recentes, mas ter uma sinagoga medieval de forma tão genuína, ter um bairro judeu com esta dimensão e tão bem preservado, obviamente que faz toda a diferença. A Casa da Rua Nova, no limite do antigo bairro judeu, indicia a pertença a um cristão novo, nome dado para designar a sua conversão ao cristianismo. As portas ogivais aglomeram-se na parte mais antiga da vila. Umas mais simples, outras com inscrições datam aproximadamente do século XIV e XV. Este conjunto é dos mais importantes do país. Os museus deste concelho ajudam-nos a compreender a história e os avanços e recuos dos séculos. O espólio é muito rico e vasto, mas o melhor é começarmos a percorrer esta rota museológica e alimentar o nosso conhecimento. O Museu Oficina Mestre Carolino Tapadejo encontra-se no bairro judeu porque a origem deste espaço era judia. É um local de memória e preservação de artefactos, ferramentas, desenhos, entre outras coisas. Conta sobretudo de memória, identidade. Esta oficina está na posse da família desde 1508, portanto, quando sabemos. Sempre esteve na posse da família até 2001, quando o meu pai foi o último grande mestre, mestre Carolino, faleceu. Portanto, eu como os meus irmãos, a partir daí, resolvemos fazer uma doação, musealizamos e oferecemos isto à vila. Podem ver ferramentas muito antigas, como por exemplo este martelo. Tem 600 anos, é do século XV, é a ferramenta mais antiga que aqui se pode encontrar. E tem este que é de facto uma relíquia, que só agora é que nós descobrimos ao limpar, quando foi que musealizamos, este maçarico, que é pesado, parece bélico, de fabrico francês, diz aqui importado de França, por esta empresa que ainda hoje existe em Lisboa e onde o meu pai comprou. Acontece que agora descobrimos que tem aqui uma marca incrível, que é a cruz suástica de Hitler. Ironicamente, isto veio aqui ter a casa de uma família que, curiosamente, é de descendência judaica. À medida que vamos conhecendo a oficina, reparamos também na evolução da maquinaria. Aqui, a modernização foi uma constante. É imperativo darmos primazia a este imponente castelo, mas o património difunde-se ao longo da vila entre belezas do passado e referências a personalidades do presente. O castelo da vila é destacado na paisagem pela sua posição em cima de um monte. É medieval e a fortaleza que o envolve é seiscentista,
O valor militar sempre foi alto e ainda são visíveis 2 torres. A visita ao castelo é uma máquina do tempo. Recuamos e percebemos a importância histórica desta vila. Por entre cortinas amoralhadas, chegamos a outra torre. A janela que nos deixa espreitar a vila parece a moldura de um quadro. A perfeição da paisagem, das casas juntas e vielas estreitas. Ao longe, árvores embaladas pelo vento. O céu claro no horizonte dá cor, dá luz, dá energia. Do ponto mais alto do castelo, avistamos a paisagem de outra perspectiva, com um novo olhar, com a companhia dos pássaros, da brisa e de novas terras no horizonte. O Núcleo Museológico de História e Arquitetura Militar dá a conhecer a forma como evoluíram as muralhas e as torres do reinado de Dom Dinis às invasões francesas. Peças de grande valor e gravuras que nos explicam este período. Terra de personalidades como Garcia da Horta, Mouzinho da Silveira e Salgueiro Maia foram nomes que levaram Castelo de Vide mais além e contribuíram para o seu reconhecimento. O Forte de São Roque é um exemplo de arquitetura militar abaluartada. Conta com 4 baluartes, uma vila defensiva desde sempre, e este edifício sofreu várias intervenções. O concelho de Castelo de Vide fixou muitos povos dada a sua geografia e recursos naturais. O Centro de Interpretação do Megalitismo é um espaço que explica e dá a conhecer a ligação do território com os monumentos megalíticos. É um dos valores patrimoniais que temos em termos de riqueza arqueológica e a nível do concelho de Castelo de Vide. Trata-se de algo representativo de uma cultura que esteve por aqui há cerca de 6.000 anos. Ou seja, agentes desse período acabaram por construir um conjunto de monumentos que muitos deles chegaram até nós. Em concreto, mais aqueles que são representativos, os conhecidos menhires, e depois daqueles que são os monumentos funerários, que são as antas ou dólmenes. Há antas espalhadas pelo concelho que integram uma grande rota nos percursos pedestres. Passo a passo, fomos descobrindo algumas. Digamos que o megalitismo é aquele que está mais conhecido. Foi estudado durante muitos anos, né, com parcerias com vários investigadores e, em particular, com a Universidade de Évora, permitiu, digamos, avançar no conhecimento em relação a esse período histórico. E por isso nós temos também como, digamos, como um produto turístico, tudo aquilo que advém dessa riqueza em termos de património megalítico. Nós temos também o menhir da Meada, que é uma referência na arqueologia da Península Ibérica pelas suas dimensões, e depois um conjunto considerável de necrópolis de diferentes tipologias que permitem uma visita também extremamente agradável. O Museu de Póvoa e Meadas é um lugar com um espólio encontrado de várias épocas que ajudam a compreender, uma vez mais, entre peças, artefactos e imagens, a importância que esta vila alentejana demonstrou desde sempre. As ruas e o jardim envolventes são o motivo perfeito para trazer tempo e deixar-se embrulhar pela tipicidade desta freguesia. A paisagem que acompanha esta aventura não poderia ser esquecida. A imagem foge ao habitual dourado alentejano. Impera o verde, a serra, os terrenos mais altos, as escarpas, mas em contraste está o montado. A abundância natural aqui é um reino pouco explorado. Os animais dão-lhe vida, assim como as árvores. O tempo corre devagar, os dias quentes preenchem a nossa viagem e alimentam a vontade de conhecer ainda mais esta terra. O turismo aventura e natureza viu aqui o lugar ideal para ser vivido. Entre algumas modalidades está o parapente. Desde aprendizes aos mais experientes, o campeonato realiza aqui algumas provas. Esta é uma prova, que no fundo é uma corrida, balizada por coordenadas GPS, em que cada piloto terá que contornar todos esses pontos de viragem, e há um final, digamos, que está pré-definido para toda a gente.
Castelo Vide tem uma coisa que é fantástica, então para este projeto ainda melhor, porque estamos aqui numa zona, num promontório, em que depois toda a volta é uma região de planície que é fantástica, a nível da segurança, a nível do piloto menos experiente, nesse nível é fabuloso. Correr, saltar e voar. Uma modalidade que provoca as mais diversas sensações. Quando temos abutres de companhia, é a coisa mais espetacular que nos move em Castelo Vide. Toda a gente no final do dia fica êxtase precisamente por aquele momento de partilha de, digamos, pássaro nós também somos. Pelos trilhos do concelho, o pedestrianismo ganhou importância, uma prática que tem cada vez mais adeptos. Cada vez mais temos pessoas que procuram o nosso território, não apenas pelas questões contemplativas ou pelas questões culturais, mas sobretudo para ter um maior contacto com a natureza. Digamos, o turismo ativo, na montanha, na barragem de Polvinhadas, no birdwatching. Temos percursos para diferentes preparações físicas que as pessoas possam trazer. Nós temos 5 percursos de 10 pequenas rotas e uma grande rota. Integra-se mais ou menos dentro da paisagem, a parte natural, enfim, com um bocadinho sempre de história em complemento nos vários circuitos que vamos encontrando. Sendo que um que é urbano, que é o percurso das fontes, onde temos muita água e a perceber-se que cada uma, se provarem todas, tem sabores e características diferentes. As opiniões são unânimes e as recompensas no final também. É uma experiência muito boa, muito enriquecedora. O clima é muito bom aqui nesta vila. Tem uma vista maravilhosa aqui em cima da penha. A igreja é um autêntico miradouro para a vila. Vizinha do nosso olhar, marca nas memórias de viagem que este será um quadro que jamais esquecerá. A escalada é outro contacto com a natureza. Neste caso, a dificuldade é crescida e até chegar ao cume, o caminho é longo. Força e coragem são os ingredientes necessários para esta aventura. Castelo de Vide oferece condições técnicas e naturais para que a sua passagem por cá seja repleta de atividades e momentos diferenciadores. Chegamos à barragem de Póvoa e Meadas e deparamos-nos com o lado mais belo da natureza, a diversidade. Um espelho de água que alimenta plantas, espécies animais, um local de lazer onde pode encontrar caiaques e deixar-se deslizar nas águas calmas. O areal permite o repouso, ficar umas horas ou, quem sabe, até mais. Este local emana tranquilidade, sossego e silêncio. O Festival da Água e do Tempo acolhe arte contemporânea que celebra a água através da escultura, fotografia, pintura, teatro, videoarte e videomapping. É a primeira vez que um festival desta dimensão se faz no país, mas queremos acreditar que efetivamente também se irá pautar pela diferença e porque o Festival da Água. O Festival da Água, precisamente porque Castelo Vide é uma terra de abundâncias de águas, é uma terra que começou precisamente a sua vocação turística a partir da água e, em particular, das antigas termas e, portanto, queremos também acreditar que este será também mais um fator adicional para motivar uma visita a Castelo Vide. Um evento irreverente onde a criatividade dos criadores foi testada ao limite e o resultado não poderia ser melhor. E por falar em limites, também o ciclismo, na volta a Portugal, marcou passagem por Castelo de Vide. Uma vila histórica ligada às guerras, ao património, à abundância da biodiversidade, à gastronomia e às suas gentes, que desde cedo marcaram a diferença pelo nobre acolhimento. Eu tenho a certeza absoluta que todas as pessoas que venham a Castelo Vide, com certeza que ficarão com Castelo Vide na memória para voltar uma segunda vez. Entre belezas e múltiplos encantos, partimos com a sensação que levamos um bocadinho desta vila connosco. Um recanto puro, harmonioso e o local ideal para voltar vezes sem conta.